Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a recém-inaugurada Estação Comandante Ferraz, a base brasileira para a pesquisa na Antártida e um pouco mais das pesquisas realizadas pelos cientistas brazucas lá no continente gelado. É um instante só. Para começar esse nosso programa, a gente vai direto ver um vídeo institucional produzido pela Marinha do Brasil sobre a nova estação. Veja. A estação brasileira está localizada na Península Keller, no interior da Baía do Almirantado, Ilha Rei Jorge. A reconstrução da estação foi planejada para ser executada em 4 fases. 2 de pré-montagem dos módulos na China e 2 de montagem na Antártica. Uma das etapas mais complexas foi a fundação da nova estrutura. Cada pilar da estação é sustentado por um bloco de 80 toneladas. A engenharia da Marinha ela se concentrou muito nas condições ambientais adversas aqui no continente gelado. Então são 3 principais. Os ventos fortes, que chegam até 200 km por hora, os solos, que nós chamamos de permafrost, que significa solos permanentemente congelados, e também abalos sísmicos. Hoje, a nova estação oferece uma ampla e complexa estrutura em prol das pesquisas científicas. Ao todo, são 17 laboratórios nas áreas de biociências, química, microbiologia, biologia molecular, bioensaios e múltiplo uso. Com a nova estação, a gente poderia fazer a parte de extração de DNA aqui e assim a gente não perderia muito material no transporte da Antártica para o Brasil, porque muitas vezes a gente acaba perdendo material, ela acaba perdendo informações genéticas nesse transporte. Este ano, o ProAntar completou 37 anos. Durante as 3 primeiras décadas, foram realizadas em média 20 pesquisas por ano. Nos últimos anos, apesar do incidente ocorrido com a antiga base, em 2012, as pesquisas não foram interrompidas. Elas continuaram com o apoio dos navios da Marinha e da comunidade científica, além da construção dos módulos antárticos emergenciais, demonstrando o concurso para a continuidade da pesquisa científica brasileira. O papel da Marinha no auxílio à pesquisa é fundamental. Várias vezes eu falei assim que não seria possível, obviamente, pela toda a questão de logística, de apoio, de suporte. Além da pesquisa, o projeto da nova estação foi desenvolvido em prol da segurança e do menor impacto possível ao meio ambiente. O Brasil está na vanguarda do que estabelece o Protocolo de Madrid para a proteção ao meio ambiente, tanto na execução como no apoio às pesquisas. O acordo visa a proteção da flora e da fauna da região. Além de 4 geradores a diesel, a nova estação conta com uma estrutura de geração de energias renováveis, com 30 painéis fotovoltaicos e 8 aerogeradores, que juntos representam uma economia de cerca de 20% de energia. A nova estação Comandante Ferraz, ela possui a geração de energia por fontes renováveis e ações também de eficiência energética. Com isso, nós vamos poder fazer pesquisa com essas informações que serão coletadas pela nova estação e através também de um sistema muito interessante que é chamado Smart Grid da estação, que é um gerenciamento predial da demanda de energia. Ele é capaz de controlar toda a estação, ou seja, o sistema de iluminação, sistema de motores da estação, tudo passa pelo Smart Grid. A nova estação também conta com um sistema de isolamento térmico e acústico, que também é resistente ao fogo. Um dos grandes vilões do consumidores de energia aqui da estação é o aquecimento da estação. Então, para evitar a perda de calor para o ambiente externo, a estação ela é composta por várias camadas, né?
Externamente a gente tem uma camada, essa camada mais externa, que é a camada verde, ela tem 220 milímetros de espessura, é um material isolante térmico, né? Aí, depois dessa camada, a gente tem um interspace, um espaço vazio, que também ajuda a isolar tanto termicamente quanto acusticamente, né? E internamente aqui a gente tem mais 2 camadas. O projeto também foi minuciosamente pensado para a parte exterior da estação. O design foi projetado para que o vento seja maior na parte inferior, evitando o acúmulo de neve. Isso também representa economia de energia, já que não haverá contato direto com o solo. Com as obras da estação finalizadas desde março, teve início a fase de testes e acabamentos internos, com a instalação de equipamentos imobiliários. Serviços externos como as unidades isoladas de meteorologia e ozônio, lavagem de sedimentos, VLF e a área de pouso administrativo também foram concluídos. No início do próximo verão antártico, que começa em outubro deste ano, serão realizados os testes finais dos sistemas e do programa de treinamento, quando os 16 militares do Grupo Base da Marinha do Brasil serão preparados para operar a estação. É nesse estágio que os sistemas e os componentes instalados serão testados de forma integrada e poderão ser ajustados para que as necessidades e requisitos operacionais do projeto sejam atendidas. Legal, muito bacana aí a estrutura da nova estação, 4.500 metros quadrados construídos aí na licitação com uma empresa chinesa. Essa licitação celebrada lá no ano de 2015, a conclusão da obra agora no início de 2020, investimento de 400 milhões de reais de dinheiro público bem aplicado. Para falar sobre esse assunto no programa de hoje, nós estamos aqui com 2 pessoas que pesquisam ativamente, dedicam suas carreiras de pesquisa a trabalhar no gelo. Eu estou falando do Luciano Pezzi, pesquisador, meteorologista, que está aqui conosco, que é do INPE e que esteve lá recentemente. Essa fratura na perna não foi causada por uma queda no gelo, ele já explica para a gente. E também com a Francine Hélia Pieira, bióloga da USP, pós-doc lá na USP, que está aqui conosco, vai falar um pouco sobre os bentos, não é isso? Vamos saber já já o que são esses seres que vivem no mar e que ela pesquisa lá na Antártica. Bom, vocês dois, você já esteve lá na estrutura nova e você esteve lá na estrutura antiga. Pelas notícias que vocês dois tiveram, pelo aquilo que você viu, o que a gente pode esperar desse novo centro de pesquisa brasileiro lá no continente gelado? Sem dúvida, essa nova estação, né, que foi recentemente inaugurada, é um motivo de grande orgulho para a pesquisa nacional, porque ela é composta por vários laboratórios modernos, uma estrutura super moderna, é estrutura de primeiro mundo, e eu acho que tem condições de proporcionar conforto e condições de trabalho muito interessante para as pessoas que forem desenvolver trabalhos de pesquisa nessa região, né? É uma estação muito boa. Francine, você estava falando que a estação antiga não era bem uma estação, era um puxadinho, de um puxadinho, de um puxadinho, eram vários containers. Você ficou lá quantas vezes? Na verdade, a primeira vez que eu fui em 2003, que eu fiquei na estação. Eles começaram com alguns containers e foram aumentando à medida que precisava, que tinha necessidade, né, dos laboratórios e tudo. Então a gente tinha um laboratório úmido, tinha 2 laboratórios secos, que eram bem pequenos. Eu lembro que a gente chegava e o primeiro que montasse todo o equipamento ocupava o maior espaço, né? Era por ordem de chegada e de ocupação. Exatamente. Tanto que eu lembro que a gente foi, eu e a minha orientadora, que eu estava no mestrado, a gente foi com o Ari Rongel para chegar antes e acabar montando o laboratório para ter um espaço maior para colocar as lupas e poder abrir os bichos e tudo. A Antártica é um continente bastante restrito, né? Pouquíssimas pessoas, nem 1% da população mundial foi ou terá a possibilidade de ir lá, pelo menos não por enquanto. O que vocês que já foram mais de uma vez, o que vocês sentem ao saber que agora tem uma estação de pesquisa elogiada aí pelos
veículos internacionais, pelos outros países que fazem parte do tratado. Sem dúvida, a estação, desde mesmo da época, né, que a Francine comentou aqui, ela já atendia muito a pesquisa brasileira, né, mesmo com, digamos, daquela forma um pouco mais humilde comparada com a que a gente tem agora. Né? Mas, sem dúvida, essa nova estação ela vai proporcionar, como eu falei antes, conforto e qualidade de trabalho. Né? E isso tudo faz parte, acredito, também de uma iniciativa nacional de programa de pesquisa na Antártica. Então, eu acredito que junto com essa estação e talvez com fomento, né, se os projetos de pesquisa, esses editais de pesquisa continuarem sendo lançados pelo governo, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, continuarem fomentando isso, a gente tem grandes condições de desenvolver pesquisas excelentes e muito de ponta, assim, a nível internacional. Então, eu acredito que a gente tem boas condições de trabalho lá, sim. Acho que o futuro é bastante promissor. Muito legal, Francine. E você já reservou o seu lugar para voltar lá à estação e conhecer a estrutura nova? Não? O projeto Bentos, esse edital, nenhum projeto foi aprovado com financiamento, né? Então, como a gente precisa mesmo do navio, da estrutura, de uma estrutura bem grande para poder coletar os animais lá do fundo, acaba ficando um pouco mais caro e aí a gente não consegue fazer com pouco dinheiro. E aí fica difícil saber qual a previsão para voltar para lá, por enquanto. Bom, muito legal. Essa história da pesquisa brasileira no continente gelado, o Brasil é um dos 29 países que fazem parte do Tratado Antártico com direito de voto para definir o futuro daquele pedaço de terra. Essa história começou lá no final da década de 70, começo da década de 80, com a chegada dos primeiros pesquisadores e a estrutura, e a história do INPE, da pesquisa do INPE na Antártica, também se confunde com essa história. Nós vamos ver agora o depoimento do José Valentim, pesquisador lá do núcleo separado do INPE em Santa Maria, que na verdade coordena todo o sistema de apoio às pesquisas no continente gelado para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Vamos acompanhar o que ele tem para contar da experiência dele nesse local. O INPE, o Instituto dos Servidores do SINCT, participa ativamente das pesquisas no continente gelado desde o início da missão brasileira. O órgão mantém também um serviço de apoio aos projetos na Antártida, que é coordenado pelo pesquisador José Valentim Bages, servidor do INPE do Centro Regional de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse centro aqui que o INPE tem na região sul é um centro de pesquisa. O INPE tem vários centros regionais, né? É um centro regional descentralizado de São Paulo. E esse centro aqui faz pesquisas em várias áreas, né? Desde a área de ciências espaciais até áreas de nanosatélites, biomas e Antártica, né? Antártica tem várias áreas do INPE que atuam na Antártica, a minha é uma das áreas. E atualmente o serviço do projeto Antártico, que o INPE tem um serviço de apoio aos projetos do INPE na Antártica, eu coordeno desde 2016. José Valentim frequenta a Antártida há 13 anos, desde quando era aluno do curso de pós-graduação em Geofísica Espacial no próprio INPE de São José dos Campos. Ele ainda não foi à Antártida depois da inauguração, mas aprova a nova estrutura. Eu vi uma estrutura assim, excepcional, uma das melhores, ou se não vou dizer a melhor, né, mas está entre as melhores estruturas de apoio à pesquisa na Antártica. Nos próximos 2-3 meses, eles ainda vão testar a nova estação, não vai ser uma mudança direta. Então, todo o pessoal que está lá na Antártica vai fazer trabalhos lá, não vai para a nova estação nesse verão. Inclusive, nesse próximo verão, tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos pesquisadores que vão ficar lá. Valentim estava na estação no fatídico 25 de fevereiro de 2012 e conta o que presenciou. Inclusive eu e outro colega, no momento do incêndio, quando faltou a energia elétrica, obviamente a primeira coisa que ocorreu foi a queda de energia elétrica. Imediatamente ele saiu para fora da base, da estação, e vimos de imediato o fogo já
lá no seu início, né? Naquela época, os 2 militares que faleceram lá, infelizmente, eram bem conhecidos deles. Um deles, inclusive, teve na primeira vez que eu fui para a Antártica em 2007, era um eletricista excepcional, o Sargento Santos. Então, foi um dos piores momentos por isso. Por causa da perda dessas 2 pessoas, uma delas eu conhecia já há bastante tempo. Então, realmente foi o pior momento, não só que eu vi na Antártica, acho que um dos piores que eu já vi. O pesquisador explica que o INPE não vai usar a nova estação para realizar pesquisas, uma vez que já possui estrutura própria para seus laboratórios, mas que eles foram também modernizados. Os pesquisadores do INPE propriamente utilizam a estação somente para o alojamento. Não faz a pesquisa do pessoal do INPE, não é dentro da estação, é fora da estação. E no nosso caso tem 2 containers totalmente novos, próximos da estação, que vão ser utilizados para a área de pesquisa em ionosfera e provavelmente para a área de meteorologia, até a estratosfera. Tem um outro container mais afastado, que é mais específico da minha área, esse não foi substituído. Foi feita uma reforma e o pessoal da Marinha, que faz o trabalho lá de manutenção, falaram que mais para frente vão fazer uma manutenção mais profunda nesse container que fica bem afastado da estação. Até lá, por hora, a infraestrutura que eu estou discutindo com o pessoal da logística do Proantar é levar uma internet de qualidade para aquele container. Bacana aí o depoimento do José Valentim, que é o coordenador desse núcleo de apoio à pesquisa na Antártida do INPE, relatando também momentos tristes da carreira, da experiência dele no incêndio de 2012. O militar que foi julgado, o sargento que foi julgado pela possível responsabilidade das mortes, havia sido inocentado na primeira instância militar, mas em 2016 ele acabou condenado a 2 anos de prisão em um regime militar semiaberto. Ele saía para trabalhar e voltava à noite. E, nesse momento, nós já estamos em 2020, obviamente, ele já está em liberdade. Muito legal. A gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta com mais informações sobre essa nova base e a pesquisa brasileira lá na Antártida. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre a nova estação Comandante Ferraz e o trabalho de pesquisa brasileira na Antártida. Bom, a gente estava conversando ali no final do bloco passado, né, sobre a estrutura, vocês falando que precisava ter mais investimento do governo federal para mandar o pesquisador para lá. Como é que funcionou até agora e como é que está? A Francine já falou que não abriu edital para a sua linha de pesquisa, por isso que você não pôde ir. Mas como é que funciona a rigor? Eu sou um pesquisador, eu sou um jovem que estou me formando lá em astrofísica, em algum lugar do Brasil, e eu queria fazer uma pesquisa na Antártida. Qual que é o caminho que eu sigo para chegar lá? Então, o caminho normal que o pessoal deve percorrer é procurar grupos de pesquisa, né, que trabalhem com o assunto Antártica e que também participem desses editais. Então, para o jovem, né, pesquisador ou para o jovem estudante, o caminho é através da universidade, buscar professores que trabalhem com o tema antártico e, de repente, lá no início da carreira dele, começar com uma bolsa de iniciação científica dentro do assunto Antártica. Essa seria a porta de entrada, vamos supor, oficial dentro da ciência brasileira para a pessoa chegar até a Antártica. E os custos, Francine? Quem que custeia isso? Tem que ser o instituto, a instituição que você está vinculada, o próprio pesquisador coloca do bolso, o governo federal custeia alguma coisa? Na verdade, esses editais seriam para pagar, né, custear todos os gastos, mesmo de ida até a Antártica, a compra de equipamento, tudo mais. Porém, a gente sabe que mesmo nos editais antigos, o dinheiro era bem curto.
Então, muitas vezes, a gente até recebia alguma diária para pagar o hotel em Punta Arenas, mas não compensa, né? Eu passei alguns anos na Coreia, por exemplo, trabalhei com eles, fui para a Antártica, além do meu salário como pós-doc, eu recebi diárias e recebia o valor do hotel em Punta Arenas, o que for. Então, é uma comparação assim absurda, né, de diferente. E aqui, muitas vezes, o pesquisador paga do bolso se precisa ir de avião comercial até algum ponto, ou Punta Arenas, ou até São Paulo, Rio de Janeiro, para pegar o Hércules lá. É complicado. Então, quer dizer, você tem essa experiência trabalhando para o governo coreano e trabalhando aqui com os mecanismos brasileiros. Você acha muito diferente, é diferente o tratamento que é dado? Exatamente. Pesquisa lá e a pesquisa aqui. Exatamente. Lá na Coreia, por exemplo, o valor que eles ganhavam, né, do projeto Bentos, no caso, o valor que eles ganhavam por um ano é acima do que a gente ganha aqui em 3 anos. E aí eu lembro que eu saí da Coreia para ir para a Antártica, tudo de voo comercial. Porque como o projeto deles todos são civis, para ir para a Antártica a gente não tem o Hércules, não tem a ajuda da Marinha, da Força Aérea, nada. Então foram 5 ou 6 pesquisadores, todos pagos o voo comercial, pago diária, pago tudo. E como é que foi como é que você chegou a essa vaga, a essa oportunidade de fazer essa pesquisa pelo governo coreano? Na verdade, eu tinha recebido uma vaga aqui no Brasil, em Rio Grande, até ia desistir da Antártica, e passei 3 semanas lá em Lafurg, assinei toda a papelada do CNPq, tudo, e eu tinha um congresso, o congresso bianual da Antártica, né, o SCAR. E eu fui para a Malásia. Quando eu cheguei lá, recebi o e-mail que o projeto não ia ter financiamento, que eles iam cortar as 3 bolsas do projeto, a minha. E aí, a hora que eu fui apresentar o meu trabalho, eu falei que eu estava procurando emprego, porque eu saí do Brasil com bolsa. Lá no congresso. Cheguei lá, fiquei sem bolsa. E aí apresentei o meu trabalho, falei todo sobre o Bentos, a cadeia alimentar, tudo. E a pesquisadora coreana estava me assistindo e ela estava também enviando o projeto para o edital coreano e queria colocar a parte de cadeia alimentar de Bentos no projeto. Muito bem. Bom, vamos seguir em frente. Então, a gente entrou em contato com a SECIRME, que é a Secretaria Interministerial de Recursos do Mar, que é quem faz a gestão aí do PROANTAR. A SECIRME é um braço da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, não confundir com aquela Secretaria da Pesca, que tinha status de ministério, e que faz a gestão do programa. E eles nos indicaram uma conversa com o pesquisador Jefferson Simões, que é praticamente um papa brasileiro nessa questão de pesquisa no gelo. Vamos ver o que ele fala da nova estação e das oportunidades que estão surgindo por lá. Acompanhe. Essa estrutura que a gente vê nos vídeos, nas fotos, nas imagens, uma estrutura modular, recebeu inclusive elogios publicados até na imprensa internacional, no The New York Times. E essa estrutura ela vai proporcionar para a ciência brasileira o que em termos de melhoria para aquilo que nós tínhamos até 2012, para que o telespectador em casa possa ter essa clareza, quando estiver aí a plenos pulmões? Bom, nós temos que entender que a outra estação, na verdade, é um conjunto de containers. Ela começou com 8 containers em 1984 e já tinha ultrapassado 64 quando pegou fogo. Não havia um planejamento para a parte científica. Foi paulatinamente construído, colocado, às vezes com algumas demandas, mas não havia uma dedicação para a ciência. Logo após o incêndio, a comunidade científica foi solicitada e foi perguntada a ela quais seriam as condições ideais para quem viesse a trabalhar na Antártica. Então, como eu falei, foi uma demanda de laboratórios, principalmente da comunidade que trabalha com as ciências da vida. Isso foi ouvido tanto pela parte logística, que é administrada pela Marinha do Brasil,
quanto pela parte científica que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações deu algum recurso para montar os laboratórios. Feito isso, nós temos que entender que a estação é muito mais ampla porque permite a presença do Brasil durante o inverno. Ela é completa tanto da parte científica, nesses laboratórios já citados, mas também em acomodação, em locais para recreação, bibliotecas, internet, porque o cidadão tem que ficar ali, ele fica 1 a 2 meses e outros ficam até 12 meses isolados na Antártica, e aí é principalmente o que nós chamamos o grupo base, que são sargentos e oficiais da Marinha que administram a estação, fazem a manutenção, cuidam da cozinha e apoio também trabalhos de campo, principalmente ali na área da Baía do Almirantado. Fora isso, nós temos que entender que essa estação tem um aspecto político, é uma demonstração forte que o Brasil quer continuar a ter um protagonismo na decisão do futuro da região antártica. No caso, aquela região coberta pelo Tratado da Antártica é cerca de 34 milhões de quilômetros quadrados. Por que é tão importante decidir o futuro, participar das decisões sobre o futuro do continente antártico? Olha, nós podemos ter aqui diferentes tipos de justificativas, tanto geopolíticas, na política internacional e defesa dos interesses brasileiros naquela região, da questão de preservação ambiental e na questão da investigação científica. Em termos geopolíticos, é um território onde nós temos certamente a possibilidade de exploração de recursos naturais no futuro. Desse ponto de vista, nós podemos ver que nem a compra do Alasca pelos Estados Unidos no século XIX, que naquele momento era considerado um vazio e hoje é uma das maiores reservas de óleo e gás, por exemplo. Provavelmente nós temos essas reservas lá. Mas o principal recurso mineral que eu creio que vai ser explorado é a própria água potável. A maior reserva de água potável do mundo, contrário ao que muitas vezes se diz, não é a Amazônia, não é os aquíferos, e sim a Antártica, que tem 70% da água do mundo potável na forma de neve e gelo. Muito bem, agradecer ao Jefferson Simões, pesquisador que é vice-presidente do consórcio, podemos chamar assim, de gestão da Antártica, pode ser, não? Do Instituto, comitê gestor, É um comitê gestor. Obrigado. Da parte científica. Da parte científica. Legal. Vamos só falar agora, passar rapidamente em alguns conceitos. Primeiro, a questão do Antártica-Antártida. Né? Fiz uma pesquisa profunda, digamos assim, e essa questão, primeiro, para os portugueses, sempre foi Antártida. Mas, num determinado momento, até por conta de uma marca de cerveja que existe no Brasil, as pessoas foram se acostumando e acabou pegando o Antártica. Vocês falam Antártida ou vocês falam Antártica? No meio da comunidade científica, normalmente é Antártica. Antártica. Eu não sou um pesquisador assim purista, mas eu acredito que isso venha da tradução do inglês, que é Antarctic. Sim. Então, a gente traduz para Antártica e não Antártida. Mas até onde eu sei, ambos termos são corretos. Em Portugal, Antártida somente permitido. Na verdade, são acho que 3 línguas que usam Antártida, que é o espanhol, o português e o italiano, se não me engano. E, na verdade, não tem um porquê do usar Antártida, pelo menos até o que eu pesquisei, não sei alguém aí que estuda as línguas, mas são essas 3. A maioria usa com K, Antártica. Então, em inglês... Com C? Com C. Pois não. Com C ou com K. Com K também? Tem algumas línguas que usam com K, né? Legal. Bom, só para esclarecer, então, se você fala Antártida ou Antártica, você está correto de qualquer maneira. Muito bom, não tem como errar. Bom, e a questão do tratado? As pessoas pensam, mas por que vai lá nesse gelo? Então, nós vamos falar daqui a pouquinho da importância da pesquisa brasileira. Vamos dar 2 exemplos. Tem um pesquisador aqui que vai detalhar um pouco isso. Mas por que ocupar aquele espaço, né? A questão geopolítica, a importância disso. Debaixo daquele gelo pode ter petróleo? Pode. Debaixo daquele gelo
pode ter algum outro tipo de recurso mineral? Quase todos. Quase todos, na verdade. Entre eles, ouro, prata, carvão, gás, petróleo. Então, por isso que é tão importante ser um pouco dono daquilo. Na verdade, o tratado foi assinado por 12 países no meio da Guerra Fria, quando começaram a ver que a Antártica tinha alguma coisa importante e valiosa. Como disse o Jefferson, não à toa os Estados Unidos foram lá e comprou o Alasca. Isso, e aí eles se uniram e falaram quem que ia ser o dono. E aí, por uma parte, até hoje, né, tem a parte da Argentina, Chile e eu não lembro se é Nova Zelândia, que tem os três querem quase que a mesma parte, que é aquela parte da península. E aí eles assinaram o tratado falando que não ia ser de ninguém e que todo mundo ia ter que cuidar e estudar ali até ver o que ia acontecer depois. Além de ser terra de ninguém, não pode ter atividade de exploração de recursos naturais, né, só pesquisa. Sim. Não pode ter atividade militar. Não. Não, agora o que acontece lá é turismo, né? Turismo. O turismo está começando lá de uma forma bastante expressiva. Então, praticamente os últimos anos que a gente tem estado lá, a gente vê vários navios de turistas circulando na Cruzeiro volta. na Antártica. Venha passar frio com a gente. Exatamente, saindo tanto do Ushuaia quanto de Punta Arenas. É muito grande o tráfego de turistas. E é proibido também fazer demarcação territorial. Sim, não Você existe. tem o seu espacinho, mas não é seu. É um espaço comum onde as estações às vezes dividem a mesma região. Né? Por exemplo, próximo da estação brasileira lá tem estação polonesa, próximo da estação chilena tem estação coreana, tem estação peruana. Então é terra de ninguém ou de todo mundo. É um espaço compartilhado, por enquanto. Porque aí dentro do tratado tem o Protocolo de Madrid, que aí toma mesmo conta, que transforma a Antártica num ambiente preservado, né? Então, além de não dividir geopoliticamente, ainda tem toda essa parte do meio ambiente. E aí a única coisa que a gente tem é o Chile e a Argentina, que muitas vezes você vai para lá e eles vendem os mapas com um pedaço da península que eles chamam de Antártica Chilena ou Antártica Argentina. Inclusive tem bandeira, né? Inclusive tem bandeira, eles já mandaram grávidas para lá para darem à luz. Grávidas? Em 1979 foi, acho que, o primeiro que nasceu, o Emílio Palma, alguma coisa assim. Cidadãos antárticos. Foram, se não me engano, até hoje uns 10 que nasceram lá. Interessante. Imagina se você está grávida, quer ter seu filho num lugar interessante? Venha falar com a gente. Bom, enfim, estamos aqui falando sobre o continente antártico e se você ainda não se convenceu da importância da pesquisa, vamos conhecer agora um trabalho de pesquisa feito pelo Brasil por meio do INPE lá na Antártida. Vamos acompanhar. Eu faço parte do projeto Atmos, que foi um projeto que foi aprovado pelo CNPq agora no último edital que vinculou no ano passado. A gente coleta dados que são meteoceanográficos. São dados da atmosfera e do oceano. Então a gente sabe que aqui no sul da América do Sul existe o encontro de duas correntes, né? Uma muito quente, salina, e a outra muito fria e menos salina. E que essa região muito dinâmica, ela tem uma influência na atmosfera sobrejacente que pode influenciar nos sistemas meteorológicos que chegam até a América do Sul, né? Quando você tem uma massa de ar que está propagando para o norte, por exemplo, ela tem pouca energia disponível em função da baixa temperatura da água do mar e da menor umidade atmosférica na região fria. Quando ela passa para a parte quente, ela tende a ser alimentada energeticamente. Ou seja, tem um sistema atmosférico, uma frente, um ciclone extratropical, ele vai desenvolver, ele vai ficar mais intenso a partir da travessia nessa área. Essa teoria ela já existia para outras áreas, no Pacífico, para outras regiões, né?
e ela foi confirmada também para a região da confluência Brasil-Malvinas, né? Que é a região ali na costa sul da América do Sul. Esse ano nós fizemos a instalação de uma torre meteorológica, em que ela que permite a realização de medidas com uma frequência muito alta, em que se enquadra na área de micrometeorologia, ou seja, a partir desses sensores que estão instalados lá, nós conseguimos pegar e determinar, quantificar fluxos, sejam eles de temperatura, de calor, de umidade, de CO2 e variáveis atmosféricas padrões, como temperatura, umidade, direção e intensidade do vento, radiação solar. Além desses sensores meteorológicos para medidas de parâmetros atmosféricos que foram instalados, nós instalamos uma boia meteoceanográfica, onde nela foi permitido fazer medidas de ondas, seja ela na sua altura, intensidade, direção. E nessa boia também estão fixados alguns sensores meteorológicos, que poderão ser comparados as medidas deles com as da torre que foi instalada na ilha, como com dados de modelagem numérica. E através desses dados a gente consegue ver o acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Porque a gente sabe que existem trocas, né, de calor, de gases, de movimento também, né? O vento força o movimento no oceano e vice-versa, né? O oceano pode frear o movimento atmosférico. E esses dados, eles são utilizados em diversas frentes. Uma das frentes que mais é visível para a sociedade, né? O retorno mais imediato, seria a alimentação de modelos de previsão. Então, a gente, com esses dados observados lá no local, in situ, a gente consegue melhorar modelos de previsão. Qual a importância disso para a população em geral, por exemplo? Se você tiver modelos numéricos que reproduzem esse tipo de fenômenos, você pode avaliar quão bom ou não eles estão. Isso pode ser utilizado para previsão de tempo em regiões costeiras, regiões de condição de mar para pesca, ou seja, para dar segurança se o pescador vai voltar com segurança para o mar, para previsão climática, por exemplo, verificar se tu pode plantar em determinado período do ano em determinada região, principalmente na região sul do Brasil, que tem uma relação e uma influência muito grande das condições oceânicas ali na costa sul do Brasil. Então, ela tem uma importância muito grande para a população, principalmente nessas regiões costeiras, parte de turismo, parte de lazer, como parte agrícola em regiões continentais do sul do Brasil, por exemplo. Então, esse é um pouquinho do apanhado. Então, teve várias vezes embarcado, coletando esse tipo de dados, daí agora esse projeto novo. Sabe essa teoria sobre encontro de marés em temperaturas diferentes que foi citada aí na reportagem? O autor dela está aqui do lado e ele fala pra gente daqui a pouquinho como que ele chegou nesse raciocínio. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, Brasil Consciência de volta com muita informação para você hoje, falando da estação brasileira lá na Antártida, recém-inaugurada Estação Comandante Ferraz, que é um dos projetos coordenados pela Comissão Interministerial de Recursos do Mar. Bom, a gente estava falando no bloco anterior sobre a teoria das mudanças que ocorrem quando há esse encontro da maré fria vindo lá dos polos, lá da Antártida, com a maré quente dos trópicos. O autor dela está aqui. Você já tinha essa informação com relação a outros sistemas, né? Exatamente. Faltava comprovar que isso acontecia aqui também. Por que é tão importante saber essa relação de acoplamento entre o que acontece no céu, no mar e no gelo? Isso, vamos lá então. Essa ideia exposta ali, né, no filme que a gente acabou de ver, na realidade, ela começou há vários anos atrás, quando eu estava fazendo meu doutorado, e estudando o Pacífico. Então, lá no Pacífico Equatorial, tem uma região que se chama região de língua fria, que é onde as águas são muito mais frias do que o entorno, né? Lá no Equador. Quando a língua fica fria, que a coisa está feia. Exatamente. Não, a coisa está normal, é diferente.
E isso acaba afetando ali a costa do Peru, né? Tem a história do El Niño, que é aquele grande fenômeno climático que ocorre naquela região, enfim. Mas o que acontece ali? Aquela água fria, em contraste com a água quente, ela forma diversos fenômenos na atmosfera, que é mais ou menos o que eles tentaram explicar ali. Na água fria, a gente tem ventos mais calmos, uma atmosfera mais estável, menos turbulenta. E em questão de poucos graus de latitude, indo ao norte ou indo ao sul, onde essa água fria é envolta com águas quentes, essa atmosfera se torna bastante instável e com ventos mais intensos. Então, através do estudo, da observação, a gente reparou que no nosso quintal, como eu gosto de chamar, que é o Atlântico Sudoeste, na região da confluência Brasil-Malvinas, que é onde as correntes do Brasil, que é uma corrente quente, encontra a corrente das Malvinas, que é uma corrente bastante fria, este fenômeno também ocorre. Havia essa suspeita. Então, desde 2005, quando eu comecei minha participação dentro do ProAntar, nós tivemos a oportunidade de embarcar, literalmente pegar uma carona no navio polar em direção à Antártica e começar a fazer essas medidas e comprovar algumas teorias, entendeu? Então, aí começou toda a história. A gente que trabalha com pesquisa mais básica e pesquisa teórica, a gente precisa da verdade de campo para validar as nossas ideias e as nossas, digamos assim, hipóteses científicas e transformá-las, né, digamos, em conhecimento. Então aí começou essa região, uma região tremendamente interessante. Falando um pouquinho, né, sobre a área de clima, essa região a gente chama de região, ela é uma trilha de tempestades. Então aqueles ciclones todos que atingem o nosso continente, por exemplo, essa semana a gente está vivendo um ciclonão grande aqui na nossa costa, né, na costa do Sudeste. Grande parte deles tem origem lá embaixo, em altas latitudes que a gente chama, alguns até em regiões polares. E aí eles vêm viajando pelo oceano e quando encontra essa água mais quente, encontra um combustível, né, energia através dessa água quente, umidade que o oceano transporta para eles, esses bichinhos eles acabam ganhando corpo, intensidade e se formam essas tempestades que a gente conhece. Então várias delas vêm pelo oceano. Daí a importância da gente estudar as altas latitudes, mesmo com a distância física da Antártica em relação a nós. Talvez o cidadão comum possa pensar, mas o que a Antártica influencia na minha vida? Ela influencia diretamente através desses fenômenos. Por exemplo, aquelas friagens, que são aquelas grandes massas de ar polar que invadem o nosso continente e às vezes causam até a queda da temperatura no norte do país, na região mais ao norte. São essas massas polares de origem antártica que vêm viajando pelo oceano e depois pelo nosso continente, quando elas atravessam o nosso continente, elas vão ganhando uma transformação nas características delas, mas ainda trazendo alguma coisa de informação antártica. Então daí a importância de se estudar. E como a gente diz, a atmosfera ela não tem fronteiras, ela não tem barreira física. Então, de uma certa forma, as regiões estão conectadas. Da mesma forma, colegas que pesquisam, por exemplo, pólen na Antártica, eles encontram pólen de origem sul-americana, que são transportadas por massas de ar, por correntes, né, em última instância, pelo vento do continente para a Antártica. Tá? Então, o nosso globo, de uma certa forma, ele é interconectado. As baixas latitudes, a região equatorial, manda calor para as altas latitudes e as baixas latitudes manda frio para as altas latitudes, o polo, manda frio para as baixas latitudes no Equador. Tá? E isso é que faz, né, teoricamente, o nosso clima estar em balanço. Para vocês verem a loucura, né? A previsão do tempo, hoje o INPE, por exemplo, consegue prever o tempo em 3 dias, com quase 90% de chance de acerto, e ao mesmo tempo a gente vê informações como essa, recebe informações e descobre que a gente não sabe nada ainda do que acontece no globo, dessas reações todas, para onde que nós estamos indo, por isso que é tão importante pesquisar. Quer ver outra coisa que a gente não sabe nem que existe, que não tem informação em quase lugar nenhum? O que é
um bento? Na verdade, bentos é o conjunto de organismos que vive associado a algum substrato, né? Pode ser areia, pedra, baleia, casco de navio. Então, os mais comuns, né? Estrela do mar, pepino do mar, mexilhão, tudo isso são organismos que fazem parte do bentos, que a gente tem 3 grupos, o bentos, o nécton e o plâncton. O nécton são os que nadam, fazem migração, golfinho, baleia, tartaruga, e o plâncton que fica boiando, que não tem capacidade natatória, que são microalgas, microcrustáceos, água-viva, faz parte do plâncton. E o bentos é o que fica no fundo. E a maioria dele são organismos invertebrados. Alguns peixes também são bentônicos, mas a maioria são invertebrados, que são os que eu estudo. Para eu olhar e falar assim, não, isso é um bento, o que eu preciso ver? Precisa ver se ele estudar, né? Não, precisa ver se ele está paradinho ali, quieto ali, anda pouco. Por exemplo, a alga não anda, a alga também faz parte do bentos, né? Não é um animal. Então ela vai ficar parada, séssil, que a gente chama. Tem também outros organismos que são sésseis, como o coral, que é um animal. Parece planta, mas não é. É um animal. Também faz parte do bentos. Bom, para esclarecer, falando sério agora, para que a gente está pesquisando o bento? Tem a ver o quê? Com a cadeia alimentar no mar? O bentos, ele faz parte da cadeia alimentar. A gente fala que é um elo de ligação entre o plâncton e o nécton. Então, muitos animais se alimentam do bentos, e o bentos ele também utiliza matéria orgânica, né, o alimento que está no oceano, e aí muito do CO2 desse alimento ele consegue fixar, e aí o CO2 fica no fundo, o gás carbônico fica no fundo junto com esses organismos. Ele é uma espécie de um dissipador de gás carbônico no mar. Também, e um remineralizador de matéria orgânica, por exemplo. Então, quando dizem que os oceanos contribuem com a questão atmosférica, o aquecimento global, por ele tirar CO2 da atmosfera, os bentos estão trabalhando nisso também. Porque, na verdade, quem tira mesmo o CO2 da atmosfera são as microalgas. E essas microalgas, principalmente quando morrem, elas vão ao fundo e o bento se alimenta dessas microalgas. Francine, bom, mas você pesquisa bentos há algum tempo, trabalhou inclusive para o governo coreano, mas agora você não conseguiu estar inscrita, participando de nenhuma bolsa. A sua pesquisa parou? Como é que você fica nesse momento? Como é que fica a pesquisa dos bentos brasileira nesse momento? Então, a pesquisa do bentos não para porque a gente tem coletas e animais ainda para serem trabalhados de anos anteriores. O meu pós-doc mesmo é em colaboração com o pessoal da Espanha ainda, né, do meu doutorado, que eu tinha resultados lá também que ainda não tinham sido trabalhados. Então, eu estou trabalhando nesses resultados, fazendo pós-doc com isso, que também é com bentos da Antártica, mas foi em Larsen, onde desprendeu aquele iceberg gigante alguns anos atrás. Então, não para, mesmo sem bolsa, sem novas coletas, a gente ainda tem resultados e animais para serem trabalhados. Mas a pesquisadora sobrevive como? No caso, eu criei o Gelo na Bagagem. Primeiro foi um projeto de divulgação científica, mas eu estou indo atrás para fazer palestras, cursos, e aí eu ganho com isso. A pergunta é porque como é que pode um país onde uma pesquisa para porque não tem recurso para o pesquisador, né? É uma coisa incrível. Bom, o teu projeto, por enquanto, tem recurso, foi contemplado na última chamada de 2008. Eles estão indo agora, em fevereiro, para fazer a recuperação de um radar meteórico lá. Não é exatamente isso. Começando do início a história, a gente aprovou esse projeto no edital ano passado, e fomos em novembro na nossa primeiro trabalho de campo desse projeto, fizemos a instalação dos instrumentos,
A gente faz pesquisa a bordo do navio Maximiano, né, que é o nosso navio polar. Então a gente instala uma torre micrometeorológica, que a gente chama na proa do navio, onde a gente consegue fazer medida de alguns parâmetros. Por exemplo, fluxos de calor, fluxos de CO2. Então a gente consegue medir o quanto de calor a atmosfera está mandando para o oceano e vice-versa, quanto de calor o oceano manda para a atmosfera. Da mesma forma, o CO2, né, que é um gás de efeito estufa, que está muito na moda, aí, que o pessoal está estudando muito, por questões de mudanças climáticas. Então a gente fez esse cruzeiro em outubro, chegamos na Antártica, e aí em novembro a gente fez a segunda pernada desse projeto e deste cruzeiro, que já foi em altas latitudes, né, no Oceano Austral, que a gente fala, setor atlântico do Oceano Austral, onde a gente instalou uma boia meteoceanográfica também. Essa que foi falada. Que foi falada, né, a gente tem as imagens dela também sendo instalada, e aí ali a gente mede ondas, né, então a gente quer saber qual que é o papel das ondas em altas latitudes na atmosfera, como que a atmosfera é influenciada por essas ondas oceânicas e vice-versa, como que... As ondas influenciam na condição atmosférica. Exatamente. Junto a isso, a gente instalou também em uma outra praia da Antártica, em uma praia em Martins Head, que a gente chama, né, que é uma praia da Ilha do Rei Jorge, uma outra estação meteorológica também, que está lá fazendo medidas junto com esta boia. Então a gente amostra tanto a atmosfera quanto o oceano simultaneamente daquela região. E quando o navio estava próximo da região, também medidas a partir do navio. E a minha equipe está voltando agora em fevereiro para fazer o recolhimento desses equipamentos todos. Desses sensores todos. Exatamente. Isso é uma parte do projeto, né? A outra parte dele é a parte da modelagem numérica, né, que são esses modelinhos aí utilizados para fazer previsão de tempo, que a gente usa acoplado a modelos oceânicos também e faz os estudos numéricos daquela região. Ou seja, os dados que a gente coleta em campo servem para validar os nossos estudos numéricos. Os dados eles são limitados espacialmente, porque a gente não consegue recobrir uma área muito grande, um período muito grande, mas eles servem como um fiel, né, da simulação numérica que a gente faz, que cobre uma área muito maior. O oceano ele é simulado desde a superfície até as camadas mais profundas, a atmosfera ela é simulada desde a superfície até a níveis mais altos, e essas informações todas elas vão balizar os nossos estudos, sempre no sentido de tentar entender esses processos físicos que ocorrem lá, né, e que vão nos ajudar a entender o nosso clima em uma outra etapa aqui na América do Sul. Eu falei que eles iam lá fazer reparo num radar meteórico, mas é que o INPE tem uma gama de pesquisadores, um grupo, cada um tem a sua atribuição, sua missão, seu projeto. E, no caso, o radar meteórico faz parte do projeto do trabalho de um outro grupo, mas que será restaurado nessa incursão do INPE lá na Antártida. Bom, você que está aí em casa nesse momento achando tudo isso muito legal e que imaginando como seria bom se você pudesse ir para a Antártica, veja agora no VT que nem tudo são flores por lá. Vocês foram quantas vezes e como que foi mais ou menos a experiência de vocês? Bom, essa é a minha 5ª participação na Operação Antártica. É uma honra sempre estar lá, porque é um ambiente extremamente diferente do que a gente está habituado. E é sempre uma surpresa, uma grata surpresa estar lá, porque sempre há algo de novo para aprender, para descobrir, para ver, né? Cada ano tem uma coisa diferente, tem surpresas diferentes. Teve situações de acampamentos que a gente pegou dentro de uma barraca, pegamos tempestade com ventos de 120, 140, 160 km por hora. Aí você aguarda, se protege e torce para que ela passe o mais rápido possível. Tinha medo alguma vez, em algum momento lá, não? Morrer? Esse ano a gente passou uma experiência que é completamente normal, né? A gente saiu de bote e na hora de voltar as ondas estavam um pouco grandes. Claro que tudo é feito, a Marinha sempre nos proporciona maior segurança, né? Enfim, mas
Sim, a gente sempre fica apreensivo, né? É um ambiente diferente, você está num bote, você está, né? Como nós costumamos ir no verão antártico, assim falando, aquela região da península, norte da Península Antártica, perto das Shetlands do Sul, as temperaturas médias nessa época, elas ficam -5, às vezes -8, mas muitas vezes perto de 0 graus. Então, as primeiras vezes você sente um pouco mais a função da temperatura, você é atingido por ventos muito intensos, em que a ocorrência do vento faz com que a tua sensação térmica vá lá embaixo. Quando nós instalamos a torre meteorológica lá na Antártica, a gente começou a fazer a instalação com tempo aberto, mar calmo, e retornamos para o navio com um tempo completamente fechado, neve forte, vento e ondas de até 3, 4 metros de altura. A Marinha que proporciona os meios da gente chegar até lá e da gente ficar hospedado lá. No navio, nós temos acesso à internet muito restrito. É uma banda muito pequena que mal permite o envio de um e-mail de texto. Na estação brasileira, existe um sistema de transmissão de telefonia móvel lá. Então você pode usar o telefone lá como se estivesse no Brasil. Já quando você está no acampamento, aí é diferente. Aí você tem um rádio amador, onde você comunica com o navio ou com a estação para receber a previsão do tempo no outro dia. A tua comunicação aí está restrita. Mas assim, é até bom ficar sem internet esse tempo, porque você sente como se estivesse numa reabilitação, né? Você some, então tipo, você não sente falta, realmente. A realidade é essa, a gente foge um pouco desse nosso mundo, a gente se sente bem sem isso. A gente vê que não precisa disso realmente para viver, né? O conselho que eu recebi de um pesquisador antigo na minha primeira ida foi que eu ia acampar e ficar uns bons dias acampado. Marcelo, anote todas as suas senhas. Deixa anotado em algum local, quando você voltar, você não vai lembrar delas. Nesse embarque passado, a gente tem uma torre instalada meteorológica na proa do navio, né? E em dados momentos a gente tem que fazer a manutenção dela. E essa manutenção é feita escalando a torre. Ela tem cerca de 10 metros, né? E então a gente tem que pegar uma cadeirinha de escalada, escalar e fazer limpeza e manutenção dela. Então nós somos cientistas, mas em um dado momento a gente tem que fazer essa função. Feito o primeiro ano, terminei a graduação, fui para o mestrado. No segundo ano do mestrado tive oportunidade para ir para uma ilha lá na Antártica, Ilha Elefante, capturar elefantes marinhos e fixar esses sensores. Essa foi a minha primeira experiência antártica. Quantos quilos pegam esses elefantes? Nós capturávamos fêmeas, oscilava entre 400 e 600 quilos. Pulava em cima, literalmente, segurava as moças, daí fazia toda a medida, a parte fisiológica dela, peso, comprimento, identificação de parasitas. Sedavam ela depois da captura, fixava esses sensores com epóxi para que ele fosse perdido depois de um tempo fixado no animal. Quando você vai conversar com seus primos, aquele pessoal que não tem nada a ver com a área científica, vocês falam que vão lá para a Antártica, o que eles falam? Então, para eles é uma coisa inimaginável, assim, né? Eles nem, tipo, não tem uma coisa tipo, eu vou comprar uma passagem e viajar para a Antártica. Isso não existe, né? Então, para eles, eles acham, tipo, surreal, uma coisa de outro mundo e falam, caramba, que legal que você conseguiu. E aí, quando a gente mostra as fotos, então aí é que eles ficam mais felizes ainda, né? Por ver, por conhecer e ter essa oportunidade meio que indiretamente, né? Eu concordo, é exatamente isso também. É um pouco de preocupação da família também, né? Que fica um pouco, né? Exato. Mas sempre corre muito bem, a gente tem uma grande segurança, né? A Marinha oferece uma estrutura fora de série pra gente. A gente tem todo o conforto e segurança que a gente precisa para realizar nosso trabalho. Muito bem, aí a participação dos pesquisadores do INPE falando sobre algumas das dificuldades enfrentadas em expedições lá na Antártida, a participação do Marcelo Santini, pesquisador e nas horas vagas, domador de elefantes marinhos. Essa carreira promissora que ele também cunhou em território gelado. Passou por algum perrengue desse? Alguma coisa que deu medo por lá em algum momento? De medo eu já tive que correr de um leão. Correu de um leão marinho? Leão marinho. É mesmo? Sim. Você foi tirar foto, alguma coisa assim? Não, a gente tinha ido fazer coleta de
pinguim, né? De material com pinguim. E na volta a gente tinha que passar num campo que estava cheio de leão. E uma das meninas estava morrendo de medo, ela não ia nem para frente nem para trás. Travou. E aí um dos leões levantou e começou a querer correr. E aí ela correu. Não deu para estabelecer diálogo, tentar, não. Não. Aí eram 4 meninas correndo do leão. E você passou por alguma dessas? Graças a Deus, nunca passei, mas como ela retratou bem, a Antártica é um ambiente completamente inóspito e selvagem, então a gente tem que estar sempre de olho aberto, né? Sempre prestando atenção nas informações, nos sinais que a natureza dá para a gente também, de uma hora para outra fecha o tempo, começa a ventania. Então tem que estar sempre esperto, mas ainda bem que eu nunca passei por nenhum aperto. Legal, muito obrigado. Esse foi o Brasil Consciência de hoje. Nós voltamos em uma semana com mais um programa inédito para você. Você que nos acompanha pela internet deve continuar acessando a nossa página do YouTube, está aí nesse momento na tela. E você que tem curiosidade, que quer saber o conteúdo produzido pela rádio do SINDICT, agora também transmitido pela TV Plural, deve acessar a nossa página do Facebook que está aí na tela. Obrigado ao Marcelo Santini, desculpa a brincadeira sobre essa carreira de domador de elefantes. Obrigado aqui ao Luciano, obrigado a Francine. Esse foi o Brasil Consciência, a gente volta daqui a uma semana. Tchau, gente!